O boy, com 16 anos, já tinha ideias muito concretas acerca do percurso de vida que queria ter. Vou dar tudo para realizar o meu sonho de ser presidente da Guiné-Conakry. Como eu minete 2021 me heba em Conakry, me ari Portugal 2018. Durante a minha infância, eu e os meus irmãos iam à nossa escola, tudo corria bem. O meu pai dizia-me que eu era uma pessoa capaz de realizar os meus sonhos. Isso faz com que eu acreditasse em mim. Guardo na memória essa serenidade que ele fazia sentir em nós com as suas explicações incríveis. Um dia descobri que o meu pai estava a plantar 2 árvores. O meu pai virou-se para mim e disse: "Oi, vamos fazer uma experiência. Eu vou plantar uma dessas árvores em casa e outra fora. Na tua opinião, qual é que crescerá mais rápido?" Respondi: "Acho que é aquela dentro. Evitará o vento forte e o sol quente. A vida dela será mais fácil." O meu pai respondeu: "Isso é o que veremos." Um dia pedi ao meu pai para ver o resultado. O meu pai mostrou-me o resultado e disse-me: "Então, o que é que acha? Qual é melhor?" Eu disse: "Aquela que estava fora, mas não percebo porquê." O meu pai respondeu-me: "Aquela dificuldade pela qual aquela árvore passou, fizeram tão alta e bonita. Para ti é a mesma coisa. O caminho da facilidade só te levará à mediocridade. Então, todas as vezes que tu desesperares numa situação difícil, não te esqueça do que tu sairá mais forte e melhor." Eu nasci num país onde 50 a 65% da população são analfabetos. A maioridade são as crianças e as raparigas, na maior parte, que vendem na rua, que devem ir à escola, mas estão na rua a vender. E também a discriminação entre as etnias que não gostam uns aos outros, porque o governo está aqui a dividir para reinar. Isso não é muito bom para um país. E com essa situação de fome, falta de eletricidade, falta de água, por tudo isso, o meu pai diz-me que se tu quer mudar tudo isso, tem que estudar mesmo. Se tu quer viver, tu tens que estudar. É o estudo que pode mudar isso. A maior arma para o desenvolvimento de um país é o estudo. Vai à escola e estuda. Esta tragédia marcou-me profundamente quando perdi o meu pai. Senti-me completamente desesperado. Durante esta fase de vida, a minha mãe, que é uma mulher admirável, foi fundamental. Ela disse-me: "Não se preocupe, meu filho, estou aqui contigo para o que for preciso. Vamos estar sempre juntos." A nossa situação começou a piorar. Naquela altura, na Guiné-Conakry, vivia-se com instabilidade política contra o regime vigente. Havia diariamente manifestações. E a polícia resolvia a situação atirando sobre a população como arma de guerra. Lembro-me um dia, no caminho da escola, eu ouvi todas as pessoas gritar: "Vão tudo para casa, polícia, polícia", porque começou
já começaram a manifestação contra o regime. Eu saí da escola a correr, com cheio de medo. 6 horas de tempo tu a correr para encontrar o caminho certo para não me cruzar com a polícia, porque sabia que eles matavam o povo sem razão. Durante todo esse tempo, a minha mãe estava em casa a rezar, preocupada, com medo, porque ele sabia que encontro com a polícia, eles iam atirar com o povo. Eu cheguei em casa sem a salvo. Esse dia ficou gravado no meu coração por sempre, porque tive medo. Minha mãe decidiu deixar o meu país e ir para a Guiné-Bissau, onde supostamente tudo era calmo, ela conseguia um trabalho para sustentar a família e continuar o nosso estudo. Quando fomos para a Guiné-Bissau, eu tinha 17 anos. Não foi como nós esperávamos, porque a minha mãe não conseguiu um emprego para sustentar a família. A minha avó, que era um suporte fundamental para a família, ficou doente. E a nossa situação começou também a piorar outra vez. Um dia, a minha mãe sentou-se comigo, disse que teríamos que voltar para a Guiné-Conakry. Eu, nessa noite, não conseguia parar a pensar nas palavras da minha mãe. Eu tenho 2 opções. Posso continuar deitando na cama a sonar, ou posso levantar-me para lutar, para realizar o meu objetivo de ser presidente da Guiné-Conakry um dia. Nessa noite, tomei uma decisão muito difícil. Sair do meu país sem dizer nada a ninguém. Eu sabia que se eu disse à minha mãe que ia sair, ela nunca ia concordar comigo. Para ela não é uma solução. Ia magoá-la. É uma coisa que eu não quero. Imaginem uma criança, nessa altura com 17 anos, deixar a mãe sair sozinha. Eu posso dizer isso, é uma loucura, né? Mas só que nessa altura, nesse momento, o ensinamento do meu pai sempre tive presente em mim, que me dava sempre força. Lá também não foi como eu esperava, só enfrentei-me com a dificuldade. Como não tive essa oportunidade no Senegal, eu também continuei o meu caminho. Disse que eu tenho que continuar o meu caminho. Fui para a Mauritânia. Allahu Akbar. Eu sou muçulmano. Lá tive a oportunidade de estudar na escola corânica. Conhecimento que já tinha, que não me ajudava a realizar o meu objetivo. Atravessei o deserto com mais de 20 pessoas numa caminhoneta de caixa aberta. E foi uma viagem muito difícil. A viagem, cada passageiro tem direito de levar 5 a 10 litros de água. Uma viagem que pode durar 3 dias ou um mês, sob o sol quente. No deserto, se conseguimos olhar, vemos os das pessoas que já tinham tentado fazer aquela travessia, mas não conseguiram.
e fiquei com medo, olhando tudo isso. Hoje, quando lembro-me disso, senti-me extremamente pequeno. Depois de atravessar a Guiné-Bissau, o Senegal, a Mauritânia, entrei em Marrocos. Lá também em Marrocos não foi fácil. Todos os dias em que estava nesse país, as crianças tiravam-me pedra por causa da cor da minha pele. Lembro-me um dia, fui a comer num restaurante em Tanzânia. Quando entrei no restaurante, estavam lá 4 jovens sentados a comer. Senti-me ao lado deles. Todos se levantaram e saíram do restaurante, porque não queriam estar ao meu lado. Até um deles cuspiu na minha cara. As pessoas não disseram nada, também não protestei. Na verdade, eu estava sozinho. Na mesma coisa acontecia na mesquita, porque eu sou um muçulmano praticante. Quando entrava para rajar, as pessoas trocavam de lugar. Até houve uma altura que questionei a minha religiosidade. Não quis mais voltar à mesquita. Os refugiados, ou seja, os migrantes, não são bem-vindos em Marrocos. Quando as polícias marroquinas vêm, eles destruíram tudo, o nosso acampamento, tudo que nos pertence. E quando a polícia vem, nós temos que fugir antes que nos apanhassem. Tiram tudo. Se tu tem dinheiro, telemóvel. E disse-nos a 800 quilômetros da fronteira, sem nada, para voltar em Tanzânia. Foi muito complicado. Eu sobrevivia pela boa vontade das pessoas que me davam dinheiro. Durante todo esse tempo que eu estava em Marrocos, a passar todas essas dificuldades, tive sempre presente o meu sonho. Senti que tenho que continuar o meu caminho. Não imagino a dificuldade que eu tive, porque eu, na verdade, não sabia mesmo nadar. Entrei no mar sem saber nadar. A única coisa que lembro-me uma coisa. Quando a água estava aqui, até nesse momento que lembro-me, mas não sei como é que consegui sair dentro do mar e entrar dentro do barco. Se foi alguém que ajudou-me e foi da minha força que eu fiz até entrar dentro do barco. E durante essa viagem morei uma jovem por volta de 15 anos. Consegui imaginar outra vez. Olharam como a morte, hoje, outra vez. Tudo isso sentir-me extremamente pequeno. Depois, todas essas dificuldades enfrentadas, eu decidi primeiro escolher viver num país onde posso usufruir os meus direitos como refugiado, mas em cima de tudo como pessoas. E escolhi Portugal. Nessa altura, o Portugal era um país que mais apoiava os imigrantes.
e fiz tudo para chegar em Portugal. No mesmo dia que eu pedi o asilo, foi no mesmo dia que levaram-me no centro da Bela Vista. Quando cheguei no centro, estava lá o senhor, não sabia nada do português. Ele falava, mas não sabia o que ele estava a dizer. Eu comecei a ter alguma admiração pelo boy. Inicialmente ele contou-me uma história que gostava de ser presidente da República e gostava internacionalmente de ter alguma dimensão política, mas entretanto eu comecei a perceber que aquilo não era só uma loucura da cabeça dele ou um sonho, mas percebi que ele realmente leva isso como objetivo. E vejo que o trabalho que ele tem feito e a forma como se tem integrado em Portugal corresponde ao que ele deseja. São jovens exatamente iguais aos meus filhos, iguais aos filhos do João, do Pedro, de todos os portugueses, que apenas tiveram um problema, que por alguma circunstância os seus países têm problemas muito grandes e o que aconteceu foi que tiveram necessidade ou de procurar soluções em termos económicos para a sua vida melhorar ou porque realmente tiveram que fugir. E em dia em que me disseram que tenho direito para estudar, tenho que voltar à escola, fiquei muito contente. E acho que foi no primeiro dia que eu sorri mesmo, porque sempre eu não gostava de falar muito. Eu sempre estava no meu quarto, não falava com ninguém, mas nesse dia fiquei muito contente com um sorriso. E agradeci às minhas educadoras que estavam lá pela ajuda dela, porque eu senti que já consegui o primeiro passo, que é o estudo, que era muito importante. O boy era sempre o primeiro aluno a chegar, o último a sair, uma postura irrepreensível, super correto connosco, fazia os trabalhos sempre que lhes eram pedidos, impecável, impecável. Grande parte da evolução do boy deve-se à persistência do boy e ao trabalho do boy, sem dúvida. Ela é uma pessoa incrível, que sacrifica todo o tempo dela pelos alunos. Sempre quando um aluno tem um problema e dificuldade, sempre ela é presente para ajudar. Às vezes nós, com 20 anos a mais que o boy, ainda não temos ideias definidas acerca do nosso futuro. E o boy, com 16 anos, já tinha ideias muito concretas acerca do percurso de vida que queria ter. E isso é de louvar e nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que ajudar. Eu não consigo ficar parada sem conseguir ajudar. Eu costumo dizer ao boy, muitas vezes, que independentemente do caminho que ele siga, ele há de conseguir fazer a diferença. E mesmo ambicionando, sendo presidente da Guiné-Conakry ou mesmo qualquer outra área que escolha, ele há de conseguir fazer a diferença, isto porque ele tem a capacidade de trazer o que de melhor o ser humano tem. De uma forma muito simples, muito humilde e que realmente toca no coração das pessoas. E é impossível ficar indiferente. Nem mesmo necessário conhecer a história do boy. Basta conhecê-lo e estar um pouco com ele para perceber o quão extraordinário ele é. Hoje, graças a Deus, estou a fazer muito mesmo para aprender língua e estudar, preparar-me para ir para a faculdade. Eu sempre gostava de fazer formações de liderança, porque eu gosto muito de ser político, né? Depois, a minha chegada em Portugal, surgiu na minha vida a Academia Líder Ubuntu.
Academia Líderes do Ubuntu é um projeto já com 10 anos, destinado a jovens, com o objetivo de formar líderes servidores, portanto jovens que sejam agentes de transformação na comunidade ou no local onde estão inseridos e que ponham aquilo que têm e aquilo que são ao serviço dos outros. Nós tentamos conhecer um bocadinho da história de vida da pessoa e o porquê de querer integrar a Academia Líderes do Ubuntu, o que é que quer fazer com esta formação. O que seriam 20 minutos de entrevista transformou-se numa hora ou mais, porque a história do boy era tão avassaladora que fez com que ficássemos de boca aberta o tempo inteiro a ouvi-lo. Quando ele diz isto, não é? Eu quero ser presidente da Guiné-Conakry, eu quero ajudar o meu país, eu quero estudar para ser alguém e para fazer com que os outros também sejam alguém e eu ser essa diferença, ele não podia estar mais encaixado e mais enquadrado naquilo que nós fazemos. Encontrei com as pessoas maravilhosas, amigos, amigas, mãe, pai. Encontrei tudo lá na academia. O significado do Ubuntu, eu sou porque tu és, significa muito. Porque eu não posso ser pessoa sem tu. Se eu sou pessoa hoje, é graças ao resto. Estou muito grato, porque a Academia Ubuntu faz parte desse caminho. A Academia muda completamente a minha maneira de ver as coisas, ajudando-me a ter uma abordagem mais compreensiva perante a vida. A academia é uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu diria que a filosofia do Ubuntu deve ser ensinada a tudo, porque todos nós possamos viver melhor na sociedade e em harmonia. Mesmo tendo esse percurso de resiliente, eu não pensava que a minha história ia ter impacto nas vidas das pessoas. Nós não podemos esquecer a nossa história. E também é impossível usar isso como um fardo que nos impede de avançar. Sem empatia, o mundo não avança, não vai haver um mundo melhor. Eu acredito piamente que ele vai passar a ser presidente da Guiné-Conakry. Tenho a certeza que ele vai fazer tudo aquilo que puder e que conseguir para chegar a esse momento. Estar aqui é a minha família estar do outro lado do mundo, que é muito doloroso para mim. E quando estou com a minha família, vou ter mais força e concentrar-me, focar-me nos meus estudos, que é muito importante para mim. Mas nesse momento que não tenho essa capacidade, não tenho o direito para trazer cá a minha família, mas acho que no futuro eu vou viver junto com ela. Durante todo esse tempo não estou a viver com ela, tenho muita saudade delas. Mas eu sei, todo lado onde estão, sou muito orgulhoso em mim, estou muito feliz também. Eu estou feliz. No meu futuro, eu quero sempre ser político. Isso que é o meu objetivo um dia, não é só de tornar o meu país um país melhor, tornar o mundo melhor. Estou a agradecer ao Portugal e aos portugueses que me ajudaram bastante durante esse caminho para realizar os meus objetivos e os meus sonhos, que são muito importantes para mim. Se consigo um dia a fazer tudo isso, realizar tudo isso, é graças aos portugueses que me ajudaram bastante durante nessa fase de vida. E estou muito grato por isso. Muito obrigado.